Paz. Vamos ler Neemias capítulo 8, que fala assim, ó. É chegado, o título é Esdra lê a lei diante do povo. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado para Israel. Aqui nesse livro de Neemias, conta que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Interessante que Neemias ele pagou um preço muito alto, buscando a Deus em oração, em jejum. E depois de 9 meses, conta livros fora da Bíblia, que depois de 9 meses Deus responde para Neemias através do rei, que ele era copeiro. E era uma necessidade financeira, era uma necessidade assim, que só Deus, para poder dar aquelas condições para Neemias. E da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Se a gente não chorar e gemer, clamar o nosso Deus, a gente aprender a pedir, a esperar, a gente entrar em propósitos com Deus, a gente não vai ter o conteúdo desejado, que nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difícil. E o Senhor, Ele quer que a gente aprenda dele numa situação que a gente possa resolver dentro do nosso lar, no nosso cotidiano, nós e os nossos. E muitas vezes as pessoas ainda estão, como Esdra conta aqui, que o povo chama para ler as leis sobre o livro de Moisés, as leis de Moisés. E muitas vezes tem pessoas que ainda estão buscando na lei de Moisés. O que o povo buscava na lei de Moisés? Porque o povo, de uma certa forma, eles passaram a idolatrar Moisés. Tudo era Moisés, a lei de Moisés. É tanto como Jesus veio, que Jesus pregava muitas coisas, eles falavam sobre a lei de Moisés. E Jesus, ele não veio para tirar leis, mas ele veio para ser o cordeiro que ia salvar a humanidade. E assim o fez, Ele foi um cordeiro vivo. E o que eu estou falando sobre isso, sobre Neemias? Neemias aqui, ele estava terminando de construir os muros e precisava colocar tudo em ordem. E foram ler a lei de Moisés para estar fazendo a separação do povo, para ver as coisas, quem estava em pecado, confessar seus pecados, quem estava em erros, teriam que estar ali corretamente perante ao Senhor. Preparou os cantores para louvar a santidade de Deus, porque o Senhor, Ele ama o louvor, Ele ama a nossa adoração, Ele ama quando a gente fica glorificando a Ele, glórias e aleluia. E muitas vezes a gente se acomoda, nós somos assim, pessoas que não gostam de sair da nossa zona de conforto, Nós queremos tudo pronto. E o Senhor Ele quer ensinar para mim e para você que nós somos capazes de buscar, lendo a palavra, jejuando, orando. E muitas vezes a gente quer que fulano ou beltrano traga para nós pronto. E o Senhor, Ele quer nos ensinar que nós somos capazes de fazer. Eu e você somos capazes de fazer. Então nós temos que fazer o quê? Ler a palavra, irmãos. Buscar na palavra. Nós temos que ter a palavra do Senhor como o nosso guia, como nossa cura, como o nosso fortalecimento. A palavra, ele tem um conteúdo de uma profundidade tão grande para tudo. Mas ele quer que nós tenhamos as nossas experiências, de que a gente buscou, que a gente foi capaz de entender a palavra, de ouvir a voz do Senhor falando conosco. O Senhor não vai falar só com o pastor, com a missionária, com a profeta, não. Ele fala com todos os filhos dele. E ele dá essa liberdade. Quando ele morreu naquela cruz do Calvário por amor a nós, ele rasgou o véu do templo, aquilo que impede você se chegar até teu Pai. Você tem total liberdade de chegar e falar, Senhor, eu preciso aprender da tua palavra. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero ter uma intimidade contigo de que eu possa ouvir a tua voz. Só que você vai ouvir a voz do Senhor, irmão, é você aprendendo a palavra, é você orando, e é você também tendo calma, tendo paciência, tem que ter mansidão para você poder chegar até o Rei da Glória e você conseguir trazer a presença do Senhor até você. Porque o próprio Moisés cita na palavra que
que ele falava para Deus, teve um período que Deus falou que o anjo ia guiar ele. E ele falou, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então, irmão, a gente tem por direito aprender a se defender, aprender a conquistar nossas vitórias para nós e para dentro do nosso lar. Como? Buscando na palavra, buscando no Senhor, buscando em oração. Senhor, eu quero conhecer a Ti, eu quero entender da Tua palavra. Me dá sabedoria para mim entender o que eu estou lendo. Tem a palavra do Senhor lá em Atos 8 que fala que o eunuco, ele estava lendo a passagem do profeta Isaías. E diz que ele estava ali sem entender a palavra. E ele lia, mas não entendia. E o Senhor mandou o anjo ir até Felipe e falar para Felipe de encontro ao eunuco. E Felipe foi e alcançou aquele carro no deserto e perguntou para aquele homem se ele entendia o que ele estava lendo. Ele falou, não tem quem me explique. E ali, Felipe, ele entendia. O eunuco era uma pessoa muito poderosa, ele era tesoureiro da rainha, ele tinha posses, ele tinha todas as condições assim de uma pessoa nobre. Já Felipe não tinha, ele era uma pessoa simples, mas conhecedor da palavra de Deus. E ele começou a ensinar ali, ele subiu no carro e começou a ensinar o eunuco. E ali o eunuco lia a passagem que Isaías falava sobre o Cordeiro, que seria Jesus Cristo que viria para salvar a humanidade. E ali Felipe explicou para ele, e ele falou, o que me impede de ser batizado? E, irmãos, apareceu água no deserto e disse que aquele eunuco foi batizado. Então, se a gente não entende da palavra, a gente tem o direito de pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, e Ele nos ensina. E a gente vai entender, vai trazer coisas boas para dentro do nosso lar, para a nossa vida, para a vida dos nossos. A palavra fala, errei por não conhecer as Escrituras. Não adianta eu querer palavras boas formadas pelo irmão, pela irmã, de que eu vou ser vitoriosa, que a bênção vai chegar, que a porta vai abrir, que eu vou ter carro, que eu vou ter marido, que eu vou ter... Não adianta, irmão, se a gente está em erro, se a gente está em pecado, se a gente não está entendendo o que a gente está lendo, se a gente não está entendendo o que a gente está ouvindo. Então a gente tem que, por direito, entender quem é o nosso Criador, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Então, irmão, nesse dia eu quero falar para vocês sobre Esdras. Esdras estava falando da lei. E Neemias estava aqui terminando de construir os muros e estava colocando tudo no seu devido lugar. Só que quando Esdras estava falando da lei de Moisés, eles viviam naquele tempo. Já nós não, nós estamos no tempo da graça. Jesus Cristo rompeu aquele véu do templo para deixarmos-nos livre para a gente poder ter acesso, a gente poder buscar, a gente poder se saciar, entender, ficar como os que sonha, conhecendo quem é o nosso Pai, quem é o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai. Ele está prestes a voltar, Jesus está voltando, irmãos. Então aprende a buscar no Senhor por você e pela tua família. Vai chegar a época, irmãos, que não vai ter Bíblia, não vai ter igreja, e você vai ter que ter uma preparação para você e teus filhos, para você e tua casa, para você viver da fé, para você ajoelhar e falar para os teus assim, nós cremos que nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então aprenda, em nome de Jesus. Não viver que nem no tempo de Moisés, que o povo esperava que Moisés fosse buscar em Deus e trazer pronto para eles. Vamos buscar nós da parte do Senhor, vamos buscar da parte do Espírito Santo. O Senhor deixou o Consolador conosco. É tão maravilhoso amanhecer o dia e falar, bom dia, Espírito Santo. Ele ama você falar coisas de carinho para Ele. E você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus, a voz de Deus. Amém? Vamos estar pronto a aprender a ser profetas dentro do nosso lar? Amém? E a vitória vem tudo. A vitória vem. Amém? Em todas as áreas. Um beijo, fica na paz.